Independente Meia Légua e Curió e Guarani ADM se enfrentam pelas semifinais da Copa Pelar de Futsal. Vamos falar sobre esses jogos e vamos falar também sobre as classificações dessas equipes nas quartas de finais e também sobre o palpite para essas duas semifinais aí, os 4 melhores times da 7ª Copa Pelar de Futsal. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos começar pelos confrontos de quinta-feira, né? A equipe do Meia Légua primeiramente enfrentou a equipe do Wolf Black. Eu tinha colocado o favoritismo para a equipe do Meia Légua 60-40, né, contra a equipe do Wolf. E o jogo correspondeu a essa porcentagem, né, foi muito equilibrado, um 3-2 muito parelho, onde o Meia Légua conseguiu abrir 2-0 com o Rian. Com o Gustavo, o Wolf Black buscou um empate com o Alan e Jonathan, mas que no fim o Rian consegue fazer o seu segundo gol e o terceiro gol do Meia Légua, classificando a equipe para as semifinais da Copa Pilar. A equipe do Wolf Black fez apenas a 15ª melhor campanha da primeira fase, né, enfrentando o Meia Légua, uma equipe de primeira divisão contra uma equipe de terceira, mas que fez uma ótima campanha, cara. Uma equipe de terceira divisão conseguiu chegar às quartas de finais apenas com um reforço de fora, né, que era o Alan de Salto, que fez um belo campeonato, inclusive, mas que é uma campanha de se aplaudir e se aplaudir muito, né, porque a equipe enfrentou 3 equipes de primeira divisão, né, entrou como azarão em 3 deles e venceu em 2, venceu muito bem em 2, né, venceu o APG por 6-0 ainda na fase de grupos, né, no primeiro jogo da fase de grupos, venceu a Transcarvalho nas oitavas de finais por 3-2, né, um favoritismo que era claro a favor da Transcarvalho. O Wolf Black surpreendeu e conseguiu vencer e se classificar às quartas. Ser uma das 8 melhores equipes do campeonato nunca é uma coisa ruim, né? Ainda mais com o nível dessa Copa Pilar. E caiu para uma equipe de primeira divisão, perdendo por um gol de diferença, né? E numa jogada individual que foi a do Rian. Então, muito no detalhe, um detalhe que deve gerar muitos parabéns aí para a equipe do Wolf Black, que fez uma ótima campanha. Mas o Meia Légua seguiu e seguiu merecidamente, confirmou seu favoritismo e agora enfrenta a equipe do Independente nas semifinais. O outro jogo da quinta-feira, Guarani ADM 3, Transcarvalho TSC também 3, um jogaço de futsal. Eu tinha colocado 60-40 a favor da TSC, errei nesse palpite, mas assim, o jogo também confirmou tudo o que eu esperava e foi muito mais parelho do que isso, porque individualidades decidiram, né? Individualidades foram muito importantes dentro desse jogo, dessa eliminatória. Foram 3 gols do Gil pelo lado do Guarani ADM, 3 gols do Dias pelo lado do TSC, para você ver também o nível de enfrentamento, né, desses jogadores. O Guarani abriu 1-0 com o Gil, o Dias empatou, aí o Gil conseguiu fazer outros 2 gols em sequência, 3-1 para a equipe do Guarani ADM. O Dias fez o 3-2 e num tiro livre empatou em 3-3. Um fim de jogo que foi muito caótico, né? Muito caótico. As equipes tiveram grandes oportunidades em 2 contra 1, 3 contra 2, mas ninguém conseguiu fazer e o jogo foi para os pênaltis. Onde o Guarani ADM venceu por 4-3, né? Passar as batidas aqui certinho para vocês. O Felipe abriu o placar para o Guarani ADM por 1-0, o Dias empatou em 1-1, o Lucas fez 2-1 Guarani ADM, o João fez 2-2 TSC, o Gil fez 3-2 e o Pedro fez 3-3 para a equipe da Transcarvalho. E aí começam a errar as cobranças, né? O Donizete errou para o Guarani ADM, o João fez a defesa, o Rui também perdeu pelo lado do TSC, o Danilo fez uma grande defesa. Aí o Cezinha converteu em 4-3, o que gerou match point, né, para a equipe do Guarani ADM. E o Caio bateu o quinto pênalti, perdeu, o Danilo pegou 4-3 e a classificação para as semifinais, onde a equipe enfrenta o Curió. A equipe do TSC também fez uma ótima campanha dentro do campeonato, né? Foi apenas a 12ª colocada geral, mas tinha Pompeu e Dias, o que era um diferencial para o mata-mata. Enfrentando a forte da equipe do Cananéia nas oitavas de final, a equipe goleou, né, por 7-2 e passou muito merecidamente para as quartas de finais, mas cai num jogo muito parelho, numa atuação brilhante do Gil e nos pênaltis, né? Nos pênaltis é um pouco de tudo, né? Sorte, eficiência, loteria, etc. Mas o Guarani conquista essa vaga e o TSC fica pelo caminho. Nos jogos de sexta-feira, né, o Curió enfrentou a equipe do Wolf e venceu por 3-1, garantiu sua vaga nas semis. Eu tinha colocado o favoritismo a favor do Curió por 70-30, mas o jogo foi muito mais parelho do que o favoritismo dizia. Era o adversário mais cascudo e mais difícil que a equipe do Curió enfrentou no campeonato, e isso na teoria e na prática também se confirmou, né? Conseguiu vencer por 3-1 um jogo que teve mais a posse de bola, mas definiu nas individualidades, né? E o Wolf fica pelo caminho, fez uma ótima campanha, uma equipe de primeira divisão chegar entre as 8 melhores da competição é algo que a gente realmente espera, né? E espera de uma equipe de primeira. O Wolf chegou, fez uma campanha sólida, mas aí no chaveamento pegou a melhor equipe do campeonato e aí não teve o que fazer. Fez o máximo que deu e ficou pelo caminho o Wolf, enquanto o Curió segue vivo na competição e enfrenta agora o Guarani ADM na semi. E para finalizar as quartas de finais, a equipe do Independente goleou o Boca pelo placar de 6-1, o favoritismo que eu tinha colocado a favor do Boca, pelo elenco, por ser uma equipe de primeira divisão, por estar mais pronta em decisões, mas isso não se refletiu em quadra. Uma goleada do Independente, assim, acontece, isso é o que o mata-mata nos proporciona, né? Uma equipe muito forte como é a do Boca, estar num dia ruim, e estar num dia ruim no mata-mata é pedir para ser eliminado praticamente. Deu azar de ser contra uma equipe muito qualificada, que fez a terceira melhor campanha do campeonato, está muito qualificado em questão de elenco, ainda tem o Jacinto agregando a sua equipe nesse campeonato. Então uma má atuação num dia ruim contra um adversário muito forte, cobrou um preço, o Independente passa as semifinais
do campeonato, merecidamente. É uma equipe que vem mostrando muita resiliência, assim, em todos os seus jogos. Jogando bem, tá ganhando, jogando mal, tá ganhando, jogando mais ou menos, tá ganhando. Assim, um campeonato de muito brilho que o Independente vem tendo até o momento e quem sabe onde isso vai parar. A equipe goleia o Boca da primeira divisão por 6-1, contundente a vitória do Independente e chega a semis enfrentando o Meia Légua. Bom, embora lá palpitar nas semifinais da Copa Pilar de Futsal. Primeira semifinal entre Meia Légua e Independente. O Meia Légua foi o terceiro colocado do grupo A, apenas o 11º colocado geral, mas era casca de banana, como eu disse, né? Assim como eu tinha colocado a TSC, que não passou pelo mundo paralelo, né, do futsal, do futebol, que é os pênaltis, né? Eu coloco que o jogo é um mundo e os pênaltis são outro mundo, né? Outra história. E eu chamo Meia Légua de casca de banana, né? Porque tava ali no pote dos terceiros colocados, né? Apenas a 11ª campanha, mas que não condizia com a qualidade que a equipe tem e o que a equipe tá jogando, né? Perdeu uns pontinhos-chave ali que atrapalharam na classificação geral, mas a equipe mostrou dentro de quadra que merece ser semifinalista. É uma equipe de primeira divisão que, assim, o mínimo que a gente espera é pelo menos as quartas de finais. A equipe chegou e se classificou para semis. Depois de derrubar o Curiobé, que era um ótimo adversário, um grande adversário agora, um adversário também de primeira divisão, e derrubar o Wolf Black, que estava uma campanha brilhante também nessa competição. Meia Légua chega às semifinais e enfrenta o Independente, que fez uma primeira fase impecável, né? Foi a primeira colocada do grupo D, foi a terceira melhor campanha geral, foi a segunda melhor defesa do campeonato na primeira fase e para mim chega como favorita para esse jogo. Aí eu coloco uma margem muito pequena, que é de 55-45 a favor do Independente. É uma equipe de primeira, que é o Meia Légua, enfrentando uma equipe de segunda, que é o Independente, mas eu acho o Independente um elenco mais completo e um elenco mais vasto. Eu acho que isso serve para dois fatores, né? Primeiro, um dia que seus titulares não estão muito bem, você tem quem colocar em alto nível, isso faz falta. E também pela questão física, né? Você consegue rodar muito mais os seus jogadores, além do acréscimo do Jacinto, que tá para a equipe nessa Copa Pilar de Futsal, que diz que vai vir, né, para uma semifinal. E para mim aí o Independente é favorito nesse confronto contra o Meia Légua, mas pouquinho, né, 55-45. E a outra grande semifinal da Copa Pilar de Futsal é entre Curió e Guarani ADM. Favoritismo para mim, claro, a favor da equipe do Curió. 70-30, talvez você ache muito, talvez até eu ache muito, pensando melhor depois. Mas é como eu venho dizendo para os adversários do Curió, não é sobre eles, né, não sobre o Guarani ADM. É mais sobre o Curió, que tá atropelando nesse campeonato, à exceção do jogo contra o Wolf, né, que foram as quartas de finais. Tá atropelando todo mundo na Copa Pilar de Futsal, lidera em todos os quesitos, né, de números, de melhor campanha, mais gols, menos gols sofridos, etc. E já derrubou uma equipe de primeira divisão, inclusive. Enfrentando o Guarani ADM, que tá fazendo uma ótima campanha. A equipe foi a primeira colocada do grupo B, a quarta melhor campanha geral, mas é uma equipe de terceira divisão, né? Acho que isso pesa contra num jogo desse tamanho. Claro que a parceria com a ADM soluciona muitos problemas na questão de elenco da equipe. Tem o acréscimo do Gil, que é um cracaço de bola, um cracaço de futsal. Mas acho que como elenco e como time, o Curió tá mais pronto, até porque também, se for ver as classificações das equipes, né? O Guarani passou no mundo paralelo que foi os pênaltis, num jogo que poderia ter caído para qualquer um dos lados. Num jogo muitíssimo equilibrado e a equipe do Curió sofreu menos do que a equipe do Guarani sofreu contra o TSC. Bom, e esses são meus favoritos para os jogos de semifinais da Copa Pilar de Futsal. Quero saber os seus, deixei aí nos comentários. Acho que é toda uma margem muito pequena, favoritismo e porcentagem não entra em quadra dentro de um jogo desse tamanho, dentro de uma semifinal, mas a gente tem que assistir para ver. Então vale muito a pena estar no ginásio para ver esses dois jogos, dois grandes jogos da Copa Pilar de Futsal. Mas quero saber de você, como eu disse, reforço o pedido para você deixar nos comentários aqui o seu palpite, quem você acha que leva nessas semifinais, e também deixar um like nesse vídeo. E até o próximo. Tchau!